retornamos agora com o segundo e último bloco do Câmara Entrevista, o programa que leva a comunidade até você. Conversamos hoje com o diretor executivo do Ibravin, Carlos Raimundo Paviani. Bom, senhor Carlos, a gente encerrou falando da questão importação, exportação, mercado consumidor no Brasil. Um dos grandes eventos também promovidos pelo Ibravin para promover a questão consumo é o Dia do Vinho, que na verdade não é um dia, né? Era uma semana e está sendo ampliado. Para 15 dias já, né? E sinal que é um sucesso. Sem dúvida. Não, e sinal que houve participação e engajamento, eu acho, da comunidade, né? Então, primeiro, aqui eu quero registrar que desde 2004, então, esse projeto que virou lei, na verdade estadual, ele tem crescido ano a ano, né? Então, tem várias instituições parceiras, não só as instituições vitivinícolas, mas outros, como o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes aqui da região da Serra. Ele é um parceiro nosso muito forte no Dia do Vinho. As prefeituras municipais, as secretarias municipais de turismo, né, da coisa. Eu diria as câmaras de vereadores que têm feito atividades nos legislativos também, comemorativas, ou pelo menos em algumas sessões onde o tema entra em pauta, entra em discussão também, isso também é importante, na verdade, né? E a nível de estado, a região da campanha também se engajou e faz parte, né? A nível em Porto Alegre fazemos uma feira do vinho todos de 3 ou 4 dias também lá na usina do gasômetro, né? E assim vai indo, né? Já não fosse só isso, nos últimos 4 anos Santa Catarina também aprovou uma legislação estadual e já tem o Dia Estadual do Vinho no mesmo dia que nós. E nesse ano, no eixo São Roque, Jundiaí, em São Paulo, que também tem produção de vinhos e industrialização de vinhos, de grande parte são vendidos daqui para lá, para serem engarrafados lá, também entram na programação e comemoram o Dia do Vinho conosco. Então ela está aos poucos se tornando, se nacionalizando essa atividade, né? Então nesse ano, portanto, é a primeira vez, nós vamos iniciar 15 dias antes, no dia 22 de maio, e vamos encerrar a atividade no primeiro domingo de junho, que é dia 7 de junho, quando se comemora então o Dia do Vinho, na verdade, né? Sempre o Dia do Vinho é o primeiro domingo do mês de junho, de cada ano, né? Então é uma data variável, mas o dia é o primeiro domingo de cada mês. Então esse ano vai iniciar no dia 22 de maio as atividades até o dia 7 de junho. Eu sei que assim como a quantidade de municípios vai aumentando, a programação também vai aumentando. Sem dúvida. Mas o que é comum em todos os municípios? Aquilo que a gente consegue ter, o núcleo duro o núcleo duro, digamos assim, temos o dia do Vinho, dia 7, né, onde várias atividades se desenvolvem, mas descontos promocionais para compra de vinhos nas vinícolas, né? Então isso é um ponto fundamental. Organização de jantares harmonizados ou até de cursos de degustação que antecedem, e aí são várias iniciativas, né? Então nós publicamos nesse ano, está publicado num manualzinho, isso também está na internet, né? No diadovinho.com.br, isso pode acessar, já está lá a programação toda. Tem a programação por município e a programação também por atividade, seja na área hoteleira, seja no restaurante, seja nas vinícolas, ou outros atrativos, passeios, degustações e assim por diante. Então há várias atividades e elas vão se desenvolvendo, mas eu diria que o mais importante é, digamos, a possibilidade de acessar alguma promoção, ou em restaurante ou em vinícola, e a possibilidade também de acessar alguma atividade de degustação ou de experimentação ou de harmonização de vinhos com comidas e tal durante esse período, né? Bento Gonçalves tem e alcançou no último ano aí uma quantidade de turistas bastante considerável. Temos mais de 1 milhão de turistas em Bento Gonçalves, passando por Bento Gonçalves no último ano. Bento Gonçalves tem uma programação diferenciada também nessa questão, né? Porque boa parte desses turistas são principalmente do Vale dos Vinhedos. São motivados, né, ao que a gente chama de enoturismo, né, que é o turismo motivado para conhecer regiões vinícolas ou participar de alguma atividade da cultura enológica, né, da cultura do vinho, né. Então, Bento Gonçalves, sem dúvida nenhuma, é o centro dessa atividade enoturística, né. E hoje nós estamos buscando, inclusive, junto à Secretaria Estadual de Turismo, junto ao Ministério do Turismo, que temos com isso um produto para a promoção desse turismo internacional, inclusive, né? Nós podemos no médio e longo prazo já receber turistas internacionais, já temos vinícolas capacitadas para isso, para receber turistas estrangeiros,
né? E isso aos poucos vai se difundindo cada vez mais, né? Então, sendo o produto do enoturismo um produto de demonstração de referência nacional para promoção no mercado externo, né? E das situações que fazem a promoção do vinho também, por que não? Mas do Vale dos Vinhedos, sobretudo, dentro do Dia do Vinho, acho que é um diferencial de Bento Gonçalves, que é a questão do Wine Run. Claro. Né? É talvez o principal evento desse Dia do Vinho aqui, ou pelo menos que atrai mais pessoas. E o Wine Run é uma atividade que envolve já o esporte, envolve outro público também, onde o suco de uva também está contemplado, mas também o brinde com uma taça de espumante e tal, né? Nesse sentido que acaba sendo interessante, né? Então acho que se consegue aliar, digamos, o estilo de vida às coisas boas da vida, né, na verdade, né, que é correr, comer comidas gostosas e beber bons produtos, né, e manter com isso saudabilidade também, né, nunca exagera, claro, né. Nada em exagero. Nada em exagero, embora coisas boas a gente gosta de exagerar, né. Sem dúvida. Não há quem não gosta, né. Bom, vamos entrar no assunto Modervites, que é o programa de modernização da vitivinicultura. Isso também é uma ideia do Ibravin. Sim. E que tem sido encampado por outras entidades e tem ganhado corpo e tem sido muito importante também para qualificar o setor, né? Sim, eu diria, Alexandre, que o Modervites, né, como a gente chama o programa de modernização, nós já estamos discutindo ele há alguns anos, né, há 4 ou 5 anos, e ele é uma vontade do setor, mas ele precisa ter os instrumentos políticos, né, de políticas agrícolas específicos, né. Então, e o que ele pretende, o Modervites, né? Ele pretende, na verdade, toda aquela discussão que se fazia tempos atrás, né, de que eu produzo a uva e depois não sei se vou vender e tal, né? E principalmente para o produtor, né, para quem está o agricultor, o viticultor, para que ele possa ter condições, o Modervites pretende uma nova relação entre o produtor de uvas e a indústria vinícola. Ou seja, nós temos que olhar produtor e indústria não como elos dissociados e que se contrapõem, mas como dois momentos de uma mesma cadeia produtiva que tem que olhar para o mercado e juntos buscarem o mercado para os seus produtos, na verdade, né? Então, o Modervites pretende, na verdade, mudar essa concepção, na verdade, e buscar uma nova relação entre o produtor e a vinícola para que juntos planejem a sua produção e a sua rentabilidade e sua permanência nesse negócio, né? Então, há necessidade de profissionalização, isso sem dúvida, né? Tanto da indústria como do viticultor, e, ao mesmo tempo, da implementação de tecnologias, de ferramentas, né? Nós temos, por exemplo, elementos tecnológicos, né, e modernização já feito em grande parte do setor, mas que não absorveu todo o setor, né, Alexandre? Então, assim como temos vinícolas ou viticultores que têm vinhedos, parreirais altamente desenvolvidos e produtivos e tudo mais, temos ainda vinhedos que estão ou virosados, ou improdutivos, ou são muito antigos e não tiveram a manutenção adequada ao longo dos anos e que precisam ser renovados. Então, tudo isso é o que engaja essa possibilidade, essa proposta do programa de modernização. Então, que ele está baseado em 3 aspectos, né? Primeiro, então, uma nova relação comprometida entre o agricultor, o viticultor e a indústria, né? Um de produzir e outro de adquirir a produção. A segunda é as linhas de crédito para financiar essa modernização e o acesso à tecnologia, né? E a terceira é a assistência técnica para que o produtor e a vinícola também, mas principalmente o produtor, implemente esses novos vinhedos com tecnologias que vão lhe dar mais garantia de produção, mais estabilidade, rentabilidade e competitividade, né? Como é que está essa competitividade em relação ao produtor Brasil e o produtor exterior? Eu falo do primeiro mundo, aquele que realmente tem tecnologia de ponta. Cada região tem suas diferenças, né? Então, seja no modelo de produção, seja nas condições climáticas, seja no relevo, por exemplo, né? E aí nós vamos ter diferentes realidades, né, Alexandre? Sem dúvida. Se eu for para a Itália, por exemplo, na região norte da Itália, eu tenho regiões de planície, mas tenho também muita agricultura nas montanhas, né? Então, que é muito semelhante ao que nós temos aqui, né? Então, isso vai dar diferentes patamares. Se eu for para a França, da mesma forma. Se eu for para a Argentina, Chile, nós temos lá uma viticultura na base da Cordilheira dos Andes, sem chuva, sem excessos
digamos, climáticos e uma estabilidade, digamos, climática que lhe dá condições muito favoráveis, na verdade, né? Então, eles têm algumas vantagens comparativas que nós não temos, né? Nem se nossa tecnologia fosse a melhor Exato, do mundo. mas nós temos outras vantagens, porque essas vantagens, por exemplo, para eles têm uma uva, por exemplo, no Chile, de alta maturação, mas de baixa acidez. Então, isso, enquanto eu tenho um grande teor açúcar, eu perdi a acidez, que é um componente importante também para o equilíbrio e para a harmonia dos produtos, na verdade, né? Quer dizer, um produto que é só doce, sem acidez nenhuma, ele se perde na boca, ele fica até enjoativo. E, de certo modo, vale isso também para os produtos derivados, na verdade, né? Então, cada região tem suas vantagens e desvantagens, né? Eu diria assim que a competitividade se dá, então, portanto, Alexandre, quando uma região se reconhece nas suas potencialidades e nas suas dificuldades e ela se promove ou elege os seus produtos que quer fazer. E aí nisso entra a questão, por exemplo, das indicações geográficas, né? Ou seja, da regionalização e de eu fazer produtos que são os produtos identificados com uma região e que são aqueles que a região tem vocação para fazer. Daí, portanto, as indicações de procedência ou denominações de origem, como é o caso do Vale dos Vinhedos, como é o caso da Pinto Bandeira, de Monte Belo do Sul e outros que estão surgindo e que se está desenvolvendo, né? Então, isso é a forma de tornar uma região competitiva. Ou seja, designar a essa região um modelo de produção que é somente daquela região e um produto que se identifica com aquela região e que, portanto, não pode ser copiado. E que também não é cópia de outras regiões. Então, isso é o que dá, digamos assim, essa longevidade, essa estabilidade e competitividade para uma região. Bom, indo para a linha de crédito e financiamento, a gente sabe que a crise externa e também a interna do próprio governo do Brasil tem dificultado algumas linhas de crédito, tem dificultado algumas ações. É o caso também dessa linha de crédito e financiamento que a Ibravin cita? Nesse momento, sim. Digamos que é um fator, né, porque o governo está trabalhando pelo seu ajuste fiscal, o governo federal, né? O governo estadual também se reorganizando, mas os créditos, digamos, estão atrelados às políticas públicas nacionais. E a gente está apreensivo, sim, né, em função das notícias que dão conta de que vão haver aumento das taxas de juros, né? Então, isso é difícil, é claro, na verdade, né? Mas nós estamos trabalhando, por exemplo, na linha do Modervits, né, para que haja financiamentos através do programa Pronaf, para agricultores familiares, e buscando linhas específicas para as pequenas e médias empresas vinícolas também a poderem acessarem. Mais importante do que a taxa de juros, eu diria que é o período que nós queremos financiamento, né? Ou seja, a curto prazo não funciona, né? Tem que ser na uva e no vinho, tem que ser de 10 anos ou mais, pelo menos, para poder viabilizar. Por quê? Um financiamento, se eu pensar em repor o vinhedo, eu preciso precisar esperar 3 anos até esse vinhedo estar produzindo. Para mim poder colher, elaborar um vinho, são mais 2 ou 3 anos. Então, para mim ter condições de conseguir pagar através da própria produção, eu preciso de 8 a 10 anos no mínimo de financiamento, de um prazo maior, né? Por isso que a estratégia é de longo prazo e não de uma médio segurança, prazo. né? Que o meu juro não vá chegar lá estratosfericamente. Então, hoje temos linhas de crédito, sim, mas nós estamos buscando linhas de crédito específicas para o setor vinícola, principalmente, e para os produtores que contemplem juros inferiores ao da inflação, principalmente, né? E, ao mesmo tempo, prazos compatíveis com o retorno da rentabilidade dessa atividade, né? O Modervits tem uma série de metas a serem alcançadas, como tu falou, já estão num período de implementação, nos últimos 4, 5 anos. O que está mais adiantado, o que já dá para dizer que se teve de resultado com o Modervits? Então, primeiro, esse Modervits está estabelecido num tripé, né, que é uma nova relação entre o viticultor e a vinícola, as linhas de crédito e a assistência técnica, né? O que nós, digamos assim, está mais adiantado é a assistência técnica. Nós já estamos há alguns anos fazendo com o recurso do Fundo Vits, em convênio com a FECOVIN, a Federação das Cooperativas, desenvolvemos a metodologia da assistência técnica para o setor vitivinícola, com atendimento em grupos, o atendimento por um engenheiro agrônomo trabalhando, por exemplo, para cerca de 60 a 80 famílias.
Então isso torna diminui o custo e torna mais efetivo o acompanhamento, digamos, para que sejam implementadas novas tecnologias de produção, de manejo da videira, assim por diante, né? Então, tivemos no início do ano a publicação do edital do Ministério do Desenvolvimento Agrário, colocando 12 milhões de reais disponíveis para a região sul do Brasil, né, para fazer a modernização dos vinhedos em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uma parte desse valor, então, está alocado para o Rio Grande do Sul e agora está em fase, o edital já foi publicado, ele deverá ser republicado novamente agora aqui no Rio Grande do Sul. Está em fase, então, a fase administrativa até selecionar. Nós esperamos que até julho ou agosto possamos já, então, estar implementando para 800 famílias, né? Veja bem, não é muito. Nós temos 13, 14 mil propriedades, né? Então, 800 famílias é um número pequeno, mas é melhor começar de forma segura e com um número possível de atender, né? Porque para atender 800 famílias eu tenho que ter um quadro de 8 a 10 técnicos ou engenheiros agrônomos para isso. Para ter esse quadro eu preciso formar gente também, que ainda nem todos estão capacitados, embora formados na engenharia ou como técnicos agrícolas, não tem a prática ainda da viticultura, né, que precisa também ser implementada e ser absorvida. Senão eu não tenho como fazer uma assistência técnica se o técnico conhece menos do que o produtor, né? Então acaba havendo o inverso, né? E tem a questão também da necessidade da continuidade, como tu tinha falado. Isso. Não adianta tu fornecer para os 14 mil em um ano, no ano seguinte não temos mais. Então, esse projeto financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele financia 3 anos, na verdade, né? E qual é a estratégia que está desenvolvendo? É que a partir do 4º ano, o próprio produtor se dê conta do quanto é importante, de quanto ele pode reduzir custos, porque se ele tiver manejo adequado, racionalização no uso de defensivos agrícolas, ou dos remédios e tudo mais tal, ele poderá reduzir custos. E essa redução de custos, ele poderá estar absorvendo parte do custo da assistência técnica. E, portanto, continuar com a assistência técnica depois. Então, num outro modelo que terá que ser desenhado ainda, mas que a gente já está pensando nele, na verdade, e que ele vai sendo colocado, implementado na medida que as coisas vão também acontecendo, né? Então, esse é o modelo, digamos assim, que nós ainda precisamos iniciar a implementação esse ano, e aí com isso vir também os financiamentos para poder viabilizar a reconversão de vinhedos, a coisa, e principalmente a contratualização entre o produtor e nossa meta é que esses 800 produtores estejam atrelados a vinícolas ou cooperativas que serão as nucleadoras, nós chamamos de. Então o viticultor vão haver núcleos de viticultores ligados a uma nucleadora, que é uma cooperativa ou indústria, que vai absorver essa uva por um período de 10 anos. Então o contrato estabelecido entre as partes é de 10 anos. Ou seja, eu vou então, portanto, financiar um vinhedo novo para pagar em 10 anos, e durante esses 10 anos eu vou ter a garantia de que a vinícola, que é a minha nucleadora, vai ficar com a uva que eu produzir. Então isso fecha esse circuito, na verdade, para poder ninguém perder e todo mundo, né? Ninguém pode garantir o preço, né? Porque preços são condições de mercado. Sem dúvida. Mas a organização, por si só, ela estabelece um patamar diferenciado que vai ser positivo para todos. Esses 800 produtores que serão selecionados ou já foram selecionados? Serão selecionados. Serão selecionados. Sim. De que forma será feita essa seleção? Bom, aí nós trabalhamos sempre em convênio, então, com a FECOVINH, que vai estar fazendo a gestão desse trabalho de ATER, né, de Assistência Técnica e Extensão Rural. Contamos também com o apoio da Emater na região, no estado também. Contamos com o apoio dos sindicatos de trabalhadores rurais, do Sindicato Rural dos municípios aqui da Serra, né, que também nos ajudarão a fazer a chamada e para que haja a inscrição desses produtores. E também das vinícolas que estão interessadas em fazer a nucleação, ou seja, a vinícola que quer, digamos assim, trabalhar um núcleo específico de produtores pode vir buscar e se interessar, e com isso a gente atender produtores daquela vinícola, né? Então, formando por isso grupos de assistência técnica, que é essa metodologia que se vai trabalhar e desenvolver, né? Bom, o IBRAVIN tem uma série de parcerias com outros institutos, com outras entidades, incluindo ministérios. O que dá para destacar do trabalho que vem sendo desenvolvido agora pelo IBRAVIN com essas parcerias? Porque são uma série delas, se a gente tivesse que falar de todas, não daríamos tempo. Por exemplo, nós falamos da exportação, que crescemos 80% das exportações, né? A nossa grande parceira aqui é a Agência de Promoção das Exportações, a Apex, né?
que está ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e que há 10 anos financia o projeto de exportação conosco, né? Ela é a principal financiadora desse projeto, né? Então, nesse ano, estamos investindo cerca de R$2 milhões nas exportações com o recurso da Apex, né? Temos também o recurso das empresas que participam, que dão a contrapartida do projeto, e o Ibravin faz a gestão desse recurso, né? Então, a Apex é uma grande parceira, né? O Sebrae Nacional tem sido um parceiro. Nesse momento, nós estamos desenvolvendo com o Sebrae o projeto Qualidade na Taça, que é um projeto onde nós estamos em convênio também com a Associação Brasileira de Restaurantes, a Abrazel, trabalhando a capacitação de 1.000 proprietários de pequenos e médios restaurantes para que eles conheçam o setor vitivinícola e conheçam os vinhos brasileiros para ampliar a comercialização. Ou seja, nós estamos educando proprietários de restaurantes e gerentes de bebidas e alimentos de restaurantes para o que é o vinho brasileiro. E com isso, então, ampliar. Ao todo, serão 3.000 pessoas que serão, durante esse ano e meio de trabalho, em 1.000 restaurantes, em mais de 10 capitais brasileiras, né? Estamos trabalhando com um convênio com o Sebrae Nacional. Então, são cerca de R$3 milhões nesse ano e no ano que vem, quando encerra esse projeto, que nós chamamos de qualidade na taça, né? Ou seja, trabalhando exatamente a qualidade que o vinho tem para os proprietários dos restaurantes portanto, passarem para os seus garçons, para o seu pessoal de trabalho, para a sua brigada toda, a importância que tem o vinho brasileiro, a cultura do vinho, a história do vinho e a qualidade que ele tem, né? A qualificação de quem vai fazer a propaganda do Sem vinho, dúvida, que é o vendedor, é o garçom, na verdade. Exatamente. Ele é forte vendedor nisso, né? A gente tem a questão do projeto Wines of Brazil, né? Esse também é um projeto que já está bem desenvolvido, muita gente já tem ouvido falar dele. Sem dúvida, que é esse financiado pela PEC, né? Projeto de exportação, na verdade, né? O projeto Wines of Brazil, né? Vinhos do Brasil, né? Que se tem até uma página no Facebook. Exato, estamos trabalhando no mercado aí, principalmente no mercado da Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, norte da Europa, né? Forte com ações, um calendário de ações. O ano passado foram mais de 20 ações desenvolvidas nesse projeto. Esse ano também se repete uma série de ações, né? Tem um programa Visão 2025 dentro dessa questão de continuidade, né? Isso. Esse programa, então, eu diria que é um programa-chave, muito, por nome, né? O Visão 2025 é um programa estratégico de longo prazo, né? Qual é o objetivo desse grande programa? É ampliar o consumo do vinho e ordenamento da cadeia produtiva, né? Então, esse programa iniciou em 2005, 2006, numa parceria com o Sebrae e recursos do Fundo VITS, né, do Fundo Estadual da Vitivinicultura. E esse programa, então, estabeleceu as principais diretrizes, né? Então, diretrizes da qualificação, da reorganização do setor, da modernização, da ampliação da tecnologia, desenvolvimento das indicações geográficas, né, e da territorialização, digamos, do vinho e da uva e do vinho. Então, tudo isso está atrelado a esse programa, que é um programa bem estratégico, de longo prazo, né, que não estabelece objetivos individuais ou apenas de um ano para o outro, mas estabelece indivíduos macros de qualificação e desenvolvimento do setor, né. Ele é, portanto, a nossa diretriz máxima, né, no setor, e que o ano passado se fez uma série de seminários, inclusive para reavaliação, redirecionando. Estaremos agora publicando um pequeno livreto, que será o manual básico para todos os vinícolas, produtores utilizarem também, dando o norte das indicações para os próximos 4 ou 5 anos aí, né? Para finalizar, nós estamos finalizando o tempo aqui, mas acho que voltamos à questão Dia do Vinho, para o senhor fazer o convite a todo Bento Gonçalvense para participar desse Dia do Vinho, que eu acho que é aquele que vai agregar mais público à questão vitivinicultora aqui em Bento Gonçalves. Então, Alexandre, primeiro agradecer esse espaço da Câmara de Vereadores aqui de Bento Gonçalves, né, na capital do vinho, que é importante, é um prazer estar aqui. Mais uma vez convidar, né, nós temos do dia 22 de maio até 7 de junho, então a programação está no site, né, diadovinho.com.br, né, pode acessar. Também tem um concurso, né, da fotografia, quem quiser acessar no hashtag Dia do Vinho 2015, bate uma foto em conjunto com um brinde, com a família, namorado, amigos, né? E pode colocar, os 9 mais clicados serão premiados com hospedagem na rede hoteleira da região, na verdade, né? Então é um concurso também cultural e de participação de quem quiser para estar envolvido com o Dia do Vinho. E é um momento que a gente convida para que no dia 7, individualmente eu acho difícil, mas porque as pessoas sempre fazem isso coletivamente. Sem dúvida. Mas com suas famílias, com seus amigos,
estabeleçam e busquem e brinde a essa cultura que é para nós importante, não só do ponto de vista social e econômico, mas também da cultura mesmo que ela estabelece, que é a cultura do vinho, que nós temos com muito orgulho e prazer, né? O Câmara Entrevista fica por aqui, a gente retorna na próxima semana. Boa noite.